Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro, mais uma aula de literatura brasileira dessa vez, e eu espero que nós possamos curtir bastante o nosso tema de hoje, que por sinal espero também paciência. Eu entreguei para vocês em um material para facilitar a nossa compreensão do nosso conteúdo de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o romantismo. Nós vamos entender então sobre o que é o romantismo, quais são as características do romantismo, qual foi a diferença entre o romantismo, como é que surgiu o romantismo em Portugal, o romantismo aqui no Brasil e as gerações românticas, né? Vocês têm aí um acompanhamento aí que para nos ajudar a entender melhor esse tema, né? Então, primeiramente, observe o que eu coloquei aqui no quadro, tá bom? Então, eu tenho aqui a palavra romantismo. Vocês percebem qual é a diferença entre essas duas palavras? Inicialmente, a primeira palavra, né, romantismo, ela começa com letra maiúscula, né? E a segunda palavra, ela começa com letra minúscula. Então, o romantismo que eu quero falar com vocês é sobre esse primeiro romantismo aqui, ó, e não esse romantismo com letra minúscula. Por quê? Vejam bem, esse romantismo com letra minúscula está se referindo ao sentimento, né, a toda aquela história de sentimento romântico, né, o romântico e tal, né, que todo mundo já conhece. Enquanto que esse romantismo aqui, que eu estou falando em cima, né, com letra maiúscula, refere-se à escola literária, à escola romântica, que é o que eu quero debater com vocês, né? Então, ao romantismo enquanto escola literária. Então, vamos entender então um pouquinho sobre o romantismo, né? Inicialmente, nós sabemos que o romantismo, ele surgiu, teve início, né, na Alemanha e na Inglaterra no final do século XVIII, passando pela França e aos poucos se espalhou por toda a Europa, onde se difundiu para a América, né? O romantismo, ele permanece no cenário literário até por volta da metade do século XIX, ok? Quando apareceram as primeiras manifestações realistas, né? Então, vejam bem, o contexto histórico do romantismo, ele marcou-se pelas disputas de poder e pelas revoluções, né? Principalmente a Revolução Francesa, que consolidou a transferência do absolutismo para o liberalismo, ou seja, o poder que sempre esteve nas mãos da nobreza, da aristocracia, né? Ele é conquistado pela burguesia, que contava, desculpa, melhor, com o apoio do povo, né? Todo esse contexto vai se refletir na produção literária romântica, tá certo? Veja bem, com a ascensão, né, da burguesia, da chamada classe média, né, provoca então uma alteração, um deslocamento no público consumidor da literatura, né, que até então era o nobre. No romantismo, quem lia era o burguês. A literatura tornou-se mais popular com caráter mais nacional, né? Vejam bem, nós vemos que surgem então os primeiros folhetins, né? Que é a espécie de precursores, né, de nossas telenovelas, né, hoje em dia. Então o leitor, ele buscava na literatura uma forma de entretenimento, né? O romantismo é considerado por excelência o movimento literário da burguesia. Vejam bem, eu não sei se vocês já viram essa imagem antes, né? Mas essa imagem aqui ela é um quadro, né? Chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, né? E ele indica a liberdade, igualdade e fraternidade, tornando-se palavras de ordem na época, né? Quer no campo político, social ou econômico. Então, essa imagem aqui, ela é, né, um símbolo do romantismo. Enfim, e como não podia deixar de ser, liberdade é a palavra de ordem também no plano literário, né? Então vejam bem, vamos ver aqui então quais são as características do romantismo, né? Inicialmente,
Entre as características do romantismo, nós temos o individualismo, ok? A emoção, o escapismo e a liberdade, tá certo? Então, individualismo, emoção, gravem bem. Individualismo, emoção, escapismo e liberdade. Vamos procurar falar de cada uma delas, ok? Vamos começar pelo o individualismo, então. O que significa, então, cada uma dessas características do romantismo? O individualismo, ou pelo próprio nome diz, né, é algo que é individual, é algo que é referente ao eu, né? É o egocentrismo, né? Ou o egotismo. O eu, como eu havia dito, ele é a figura principal. Nunca, em nenhum momento, a imposição do eu foi tão forte, minha gente. Então, temos um predomínio da primeira pessoa. Então, vamos entender isso, tá certo? Para o romantismo, uma das questões centrais é aquilo que cada pessoa tem em particular, de exclusivo, né? E vamos lá. No segundo momento, no segundo caso, nós temos que há um predomínio da emoção, né? Como eu havia falado. Então, primeiro individualismo, segundo emoção ou o subjetivismo. Essa, então, seria a nossa segunda característica, né? Então, veja bem, o que é que vem a ser isso, né? Sendo o indivíduo como figura principal, né? Toda a produção se fundamenta na emoção, na imaginação, né? Ao contrário da disciplina das escolas anteriores, né, que nós já vimos anteriormente, o poeta romântico, né? Vejam bem, o poeta romântico ele é livre para sentir e expressar seus sentimentos e desejos. Só através da emoção o artista romântico consegue expressar o seu interior, o seu eu, né? Então nós vimos aí a segunda característica do romantismo. Já a terceira característica do romantismo, minha gente, é o chamado de escapismo ou evasão. Mas, ok, nessa ânsia de sentir e de imaginar, o autor romântico se depara com a realidade que nem sempre é a desejada, ok? O que lhe provoca, né, atitudes diversas. Ou a atitude revolucionária, principalmente dos poetas, né, da terceira geração, dos quais falaremos, claro, mais no final dessa aula, né? Ou a frustração, ou a insatisfação, né, e o desejo da fuga. Vejam bem, o escapismo, ele se manifestou de algumas formas, ok? Eu vou colocar aqui no quadro, né, a palavra escapismo. E nós vamos ver que o escapismo ele se manifestou de formas diversas, né, entre os românticos. Por exemplo, ele se manifestou na natureza, ok? No sonho, ou a morte, né? Opa, estão conseguindo ver aqui? Ótimo. Então, vejam bem, na natureza, né, é vista como um refúgio, né, um lugar ainda não corrompido, né? Então essa é a ideia da natureza. Já nos sonhos, por exemplo, substituindo as dores da vida real. E na morte, ela é vista como algo positivo, né, e constantemente invocada, né? Então há ainda outras formas de fuga que a essa se unem. A vida boêmia, o culto da solidão, o gosto pelo passado, os lugares exóticos e mórbidos, né? Nós temos aqui um fragmento de Junqueira Freire, em que o autor ele deseja, nesse caso aqui, a morte, né? Eu acompanho no material que eu dei para vocês, né? Eu vou ler aqui vamos ler juntos, né? Por isso é morte, eu amo-te e não temo, por isso é morte. Eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda. Leva-me ao nada. Leva-me contigo. Né? Veja bem como a Junqueira Freire, né? Ele expressa o seu desejo pela morte através
de suas palavras, né? Outra coisa também, nós temos a liberdade da criação, a liberdade de criação, quando os românticos, né, eles abandonaram as formas fixas dos modelos clássicos. Nós vemos que tinha um ódio, o soneto, os decassilábicos, né, decassílabos, desculpa, e aí se vai, né? Vejam bem, os românticos, eles vão abandonaram, né, as rimas, e eles valorizaram uma coisa que era chamada de verso branco, ou seja, um verso que não é rimado, né? Promoveram uma mistura de gêneros e enriqueceram a língua, incorporando uma coisa chamada de neologismo, ou seja, palavras novas, né? E a aproximação da linguagem literária à linguagem coloquial, né? Então, vejam bem, aqui Gonçalves de Magalhães, né? Eu tenho aqui vocês vão observar aí no seu material que eu dei para vocês, que ele fala um pouco sobre essa liberdade da criação, né? Vejam comigo, né? Quanto à forma, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentam, para não destruir o acerto da inspiração. Então, é isso aí, gente. Para o autor romântico, né? Então agora tocando em outro em outro assunto, né? Para o autor romântico, o importante era a expressão de seus sentimentos, do seu mundo interior, ok? Independentemente de qualquer forma pré-estabelecida. Então, todas essas características se refletem em vários temas. Então, entre os principais temas, nós sabemos que nós temos o nacionalismo, nós temos a religiosidade e nós temos a idealização. Vejam bem, a idealização é importante frisarmos que nós temos a idealização do amor e temos a idealização da mulher, ok? Então, vamos ver passo a passo o que ele está querendo dizer com cada um desses tópicos, né? Por exemplo, o nacionalismo, né? Próprio nome fala, já tem a ver a pátria, né? A valorização da pátria, dos heróis nacionais ou do passado histórico, né? Por exemplo, no caso de Portugal, né? Retornaram-se os mitos dos grandes cavaleiros e heróis medievais. No Brasil, como não tivemos Idade Média nos moldes do colonizador, cria-se o mito do bom selvagem, né? O índio, ele aparece idealizado nos textos românticos. É sempre bom, forte, bonito, né? Passando a representar o nosso cavaleiro medieval, né? Interessante, né? Já na religiosidade, como eu vi falado, né? Em oposição ao paganismo, né, da escola anterior, redescobre-se as fontes bíblicas, principalmente as derivadas, né, do cristianismo, né? E por fim, lembra que eu falei para vocês que eu falei sobre a idealização do amor e a idealização da mulher, né? Então o amor ele é tido como essência da vida, como o sentido de tudo e consequentemente a mulher, objeto do amor romântico, né, é divinizada, é cultuada. Ela era misteriosa, pura. A virgindade era muito valorizada, né? Quase toda heroína romântica era virgem. Interessante. Mas apesar desses caráteres, né, angelical, alguns textos românticos eles apresentam, né, muito sexualismo. Então não esqueçam, gente, que o romantismo ele foi um movimento literário responsável por uma subjetividade, né, extrema, ok? Jamais vista em toda parte em toda a arte ocidental, né? Então, agora eu queria falar um pouco com vocês, queria voltar a atenção de vocês um pouco a respeito do romantismo em Portugal e no Brasil, né? Então, veja bem, em Portugal, né? Vamos tentar fazer um paralelo, né? Em Portugal, o romantismo ele é estética literária, né? Que dá início à chamada era moderna ou a era romântica. Então, didaticamente,
o romantismo português tem início em 1825, com a publicação do poema de Camões, ok, de Almeida Garrett, e permanece no cenário literário até as primeiras atitudes de rebeldia de um grupo de estudantes de Coimbra, em 1865, na famosa questão de Coimbra, né, que abre caminho para um novo movimento, que é o chamado movimento do realismo, que nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre o realismo, né? Então, a partir de suas principais características e da variedade temática, toda a produção literária desse período divide-se em 3 gerações ou 3 movimentos, tá certo? Então, no primeiro momento, 3 gerações ou momentos. No primeiro momento, né, nós encontramos autores ainda presos a certos valores neoclássicos, mas foram eles os responsáveis, né, pela incorporação dos novos estilos. As 2 grandes figuras que nós temos Almeida Garrett, como eu havia citado anteriormente, e Alexandre Herculano. No segundo momento, nós temos a intensificação das características românticas, ou seja, essas características são levadas ao exagero. Então, é o chamado de ultrarromantismo, né, de Soares de Passo e Camilo Castelo Branco, que são os poetas mais populares, né? Já no terceiro momento, nós encontramos um prenúncio do realismo com os autores se distanciando de características românticas, né, do período inicial, onde se destacam João de Deus e Júlio Diniz, ok? Então, vejam só, né? De antemão, o que eu quero mais frisar junto com vocês, eu queria convidá-los, ok? De antemão, é que vocês, ok, em casa, fizessem um pouco mais de pesquisa. Eu já dei aqui uma pequena sinopse de como foi o romantismo em Portugal, ok? Eu queria que vocês fossem mais a fundo, para que pudéssemos debater na próxima aula um pouco sobre o romantismo em Portugal, ok? Na verdade, o que eu quero falar com vocês hoje, tá certo? Eu quero focalizar com vocês hoje é a respeito do romantismo brasileiro, ok? Então, o romantismo brasileiro foi conhecido como um movimento extremamente fértil, né? Produziu-se muito em vários gêneros, né? Entre os gêneros que o romantismo brasileiro se destacou foi na poesia, foi no romance, foi no teatro, né? E ela foi marcada, né, pelos fenômenos das gerações. E o romance se destacou por uma grande amplitude temática e o teatro ficou conhecido com suas comédias e costumes, né? Então, vejam bem, vamos falar então a respeito das gerações românticas. É isso que eu queria frisar agora para fazermos esse fechamento, né, dessa aula, falarmos um pouco das gerações românticas no Brasil, né? Então, o romantismo brasileiro, ela é uma estética literária, né, que dá início à chamada Era Nacional da nossa literatura. Então, os movimentos, né, na verdade, que fazem parte dessa era nacional, vocês podem observar e podem até analisar, seguir junto comigo no seu material de estudo, né, que no século XIX nós tínhamos o romantismo, né, o realismo e naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo, enquanto que no século XX nós destacamos o modernismo, né? Então, para esses efeitos didáticos, né, vamos ver aqui, o romantismo brasileiro ele tem início, então vamos entender direitinho, né? Em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Guimarães e da revista Niterói, em Paris. E permanece nos cenários literários até 1881, quando ocorre a publicação, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance realista, né, de Machado de Assis, e a publicação de O Mulato, né, que é um romance naturalista de Aloísio Azevedo. Então, vejam bem, gente, ao contrário de Portugal, né, ao contrário de Portugal, que teve 3 momentos distintos
em todos os gêneros. No Brasil, o fenômeno das gerações só ocorreu na poesia. Veja bem, então as gerações românticas se dividem, ok, em três. Nós vamos falar sobre cada uma individualmente, ok? Então nós temos a primeira geração romântica, que é chamada de que traz uma temática, né, mais nacionalista ou indianista. Já a segunda geração romântica é a chamada de ultrarromântica ou mal do século. E a terceira geração é a chamada de geração social ou a geração libertária ou a condoreira, né? Então vamos devagarzinho entender passo a passo como foi o processo em cada uma dessas gerações, ok? Na primeira geração, como o próprio nome, né, já sugere, nós encontramos um forte nacionalismo e uma grande aversão à influência portuguesa, ou seja, a tão chamada de lusofobia, né? Então, o nacionalismo ele foi uma das principais características românticas e através dele há uma valorização, né? Valorização da pátria, dos heróis nacionais, do passado histórico, né? Entre os principais autores, né, dessa geração romântica, nós temos Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, né? Veja, enquanto Gonçalves de Magalhães, né, ele é considerado o introdutor do romantismo brasileiro, Gonçalves Dias atribui-se à consolidação, ok? Veja, a produção literária de Gonçalves Magalhães, ela é considerada fraca, na verdade até considerada fraca por muitos críticos, e sua importância se deve ao fato de ter sido ele o introdutor do romantismo, né, em terras brasileiras. Então é dele também o primeiro manifesto romântico sobre o Brasil, né, que é escrito na revista Niterói. Então, tem aqui um fragmento que eu destaquei aqui, eu quero que vocês acompanhem junto comigo, né, que é um fragmento do seu ensaio sobre a história da literatura brasileira, que fala assim: não, ó, Brasil, no meio do geral merecimento, tu não deves ficar imóvel e tranquilo, como colono sem ambição e sem esperança, o germe da civilização, depositado em teu seio pela Europa, não tem dado ainda todos os frutos que deveria dar. Vícios radicais têm tolhido o seu desenvolvimento. Tu afasta-te do teu colo, a mão estranha que te sufoca. Respira livremente, respira e cultiva as ciências, as artes, as letras, as indústrias e combate tudo o que entrevelas pode, ok? Então, vejam bem, né? Agora, claro, aqui eu tenho esse fragmento, mas eu tenho aqui junto comigo um outro fragmento de texto, que é um dos mais conhecidos da primeira geração romântica, né? Quem nunca ouviu falar em Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? No céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, né? E assim por diante. A tão famosa Canção do Exílio, né? De Gonçalves Dias. Então, quem nunca ouviu falar da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, a tão famosa Canção do Exílio, né? Então, Gonçalves Dias realmente ele é a grande figura desse primeiro momento, trabalhou em uma vasta obra com todos os temas iniciais do romantismo, né? Gonçalves Dias, na verdade, ele escreveu poesias líricas e fiéis às características românticas, poesias medievais escritas em português arcaico e poesias nacionalistas, como essa que nós acabamos de ver, né? Mas é na descrição e exaltação da figura indígena que realmente Gonçalves Dias se destaca, né? Sendo considerado por muitos o maior poeta, né, indianista da literatura brasileira, ok? O poeta Ijuca é um de
o poeta Ijuca Pirama é um dos seus textos endianistas mais famosos, né? Ijuca Pirama significa que ele vai morrer. Então esse texto, ele conta a história de um índio tupi que iria ser sacrificado pelas timbiras, né? Outro povo indígena, mas pensando no pai que era cego e que dele dependia implorar para não morrer. Então os timbiras, achando-o covarde, acabam por soltá-lo, né? Então vejam bem, né? Vejam agora, então, prestando muita atenção no ritmo, um fragmento do conhecidíssimo trecho de Canto da Morte, né? Então, aí vai, né? Vamos ler juntos. Então, meu canto de morte, guerreiro ouve. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiro descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiro nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto da morte, guerreiro ouvi. Né? Então vejam bem que riqueza que tem esse pedaço de texto que fala, né, sobre esse pedaço de literatura belíssimo, né? E é isso, gente. Essa é a primeira geração.